episódio que eu gravei não foi esse episódio de faca daqui, mas foi um episódio de faca com o Roxo, não é isso? Que o Fernando Roxo. O Roxo fala assim, o melhor índice do mundo é o Nasdaq, que é essas ações que você compra. É mais ou menos a variação delas. Tem uma variação pequena, mas elas são 90% do índice. Aí ele mostra que o Bitcoin é 3 vezes Nasdaq pra cima e pra baixo, sem custo de funding. Quem comprou Bitcoin nos últimos 5 anos teve o triplo do resultado pra cima e pra baixo do melhor índice do mundo, que é comprar isso aí, Magnificent Seven. A diferença é a seguinte, se você fizer trade disso, você tem que pagar imposto? Nada. Tem que pagar. Se você fizer trade, comprar e vender, você não imposto. Você comprar Bitcoin e manter o custódia... É que eu não faço trade, né? Eu não faço. Eu compro e deixo lá. Se você ficar comprando e vendendo, operando, você vai ter que pagar imposto. Se você comprar Bitcoin e guardar mesmo. Você tem 3 vezes mais resultado do que índice. Fora as taxas da corretora, né? Pois é, mas o FAQ e o Roxo ainda é contra o Bitcoin. Não, eles acham que vão ter a oportunidade de comprar Bitcoin barato. Sim. A empresa de Trump... acho que o Bitcoin vai 10 mil de novo, né? Teve uma empresa que é um hotel no Japão, que começou a comprar Bitcoin, subiu a ação, eles começaram a vender a ação, eles começaram a comprar mais Bitcoin, e essa última semana eles negociaram mais do que a Toyota. É um hotel, é um prédio com um hotel. Você acha que esses caras vão parar de comprar Bitcoin? A MicroStrategy vai entrar nos índices todos, SP500, Nasdaq. A empresa que teve mais resultado na Bolsa Brasileira esse ano foi a Cash 3, que é a empresa que compra Bitcoin, sobe o preço da ação, ele compra mais, vende mais ação, compra mais Bitcoin, e não consegue, porque ele sempre vale mais do que o Bitcoin que ele tem em caixa, porque as pessoas não querem pagar 300 conto no batismo Bitcoin, no Bitcoin Blackpill, pra fazer autocustódia. O cara prefere pagar o dobro do preço pra deixar o Bitcoin na mão de outro. Mas, Renato, pra eles parece muito complicado. Pois é, mas é fácil como que perder pro marido adúltero, para o filho bastardo, é muito fácil. Difícil é você ser salvo. A maioria prefere a porta estreita ou a porta larga, né? A porta larga, né? A maioria é escravo pela própria natureza ou livre pela própria natureza. Tava em Platão, Aristóteles, 400 anos antes de Jesus nascer. A maioria é escrava pela própria natureza. Agora, eu acredito que a maioria do seu público não são pessoas que amam o Estado. A maioria do seu público são pessoas que amam a liberdade, que querem ser mais do que elas são e que são poupadores líquidos e não devedores líquidos, não é isso? Sim. A gente tá falando pra maioria aqui, a gente tá falando pro cara que tá no Serasa, no SPC. É isso. A gente tá falando pras pessoas que são... A nobreza consiste exatamente na capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Você acha que tem algum marido, alguma esposa que não tem vontade de fazer uma aventura? Todos têm. A questão é se você, tem noção de que se você fizer o que você quiser, você vai perder uma coisa. Exatamente. A preferência temporal. Inclusive, o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro, acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Ramos, ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante pro sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que come porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tava falando da dieta, essa dieta interfere no QI alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a respeito. Não tem nada a ver, não, né? Rapaz, na idade adulta, cognição, eu duvido, sim. Mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Viu? Não, sim. O quê? E estudo sobre isso, a gente tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez, quanto na primeira infância, rapaz... Essencial. Porra, o quê? Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim? No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina, e a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você se sente com vontade de deitar, e geralmente depois... Verdade. E depois de um prato de carne você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, meu irmão. Todos os sentidos. Jejum total ou jejum de carboidrato? Não, jejum total, só com água. Porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto, mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Pra mim o pior é o terceiro dia. Mas depois do terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o terceiro dia. Você já fez jejum de 3 dias, Magnato? Já fiz uma semana, mas o pior é o terceiro dia. Uma semana na água? Cara, pra mim no terceiro dia... Uma semana na água. Água e sal. Sal, sim. No terceiro dia eu tava convencida de não comer mais. Terceiro dia nunca mais, 3 já dias tava sem comer. Algumas vezes já fiz de 3 dias. Entre 48 e 72 horas, pra mim é o pior, velho. Então... o corpo tem uma primeira chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. É muito mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas a baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente a baixa nos
níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidrato, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga às mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Exatamente. Tipo assim, pico de insulina, ele dá uma euforia do caralho, dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando você come uma macarronada, um doce, leite condensado é ruim, brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Alguém vai dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. Tem que ter um preço, quanto mais come, mais come. Quanto menos come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce. Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, não come. Tem a ver também com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do intestino. Desculpa, do intestino, exato. Sim. Tanto que o transplante de fezes é o futuro do estudo da medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes? Sério? Tem estudos. Tem um estudo. Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro. Exatamente. E muda. Tem estudo. Os caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara num avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Eita. Comportamento sexual muda. O comportamento sexual muda. Tem um livro, acho que é 20% humano, você já viu eu falar nesse livro? Não. Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, dizendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos % dos cornos tinha, quantos % era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? E historicamente, no mundo inteiro... Quem faz um troço desse, né? Quem tá em casa e fala, já sei o que eu vou fazer. Não, porra, mas não é interessante saber se em cada época corre tudo, a porra toda, não é uma coisa... E o material tá ali, dizer DNA com o nome do cara e tal, né? Diz que historicamente, no mundo inteiro, entre 6% e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18% e com épocas acima de 24%. Caraca. Aí o cara, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal? Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas tipo, séculos é assim, naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma, ele precisa, no ciclo dele, fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também, que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde ele for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. Muito a mais microbiota não interfere em seu comportamento sexual pra caralho, não é isso ou não? Isso é amplamente comprovado. Esse livro acho que é 20% humano, pesquisa aí. 10%. Ele é 10% humano, né? Ele não diz isso da cabeça dele, ele tipo demonstra com um montão de tese de doutorado, um monte de coisa, velho. Impressionante. Como é que você sabe tudo isso? Não, mas a epigenética antigamente se achava, na medicina, nas ciências, que quando a gente dominasse o genoma, tava resolvido 90% das doenças. Tive que não resolveu porra nenhuma. Agora a epigenética é um outro nível, tipo, 100 vezes mais complicado, né? Hoje em dia, você entender de comportamento, alimentação, ginástica, pô, você tem que entender de epigenética, não é isso? Exatamente. Tem um cara, inclusive, recentemente que fazia carnívora, que acharam 70 cepas no cara que nunca tinham sido catalogadas na fezes do cara. Como é o nome do cara? Esses atletas aí, tem Shawn Baker, você já viu o Shawn Baker? Não sei. Tem um coroa de 60 anos, velho, que tá 12 anos só comendo carne, ele bota os exames dele de 15 quilos na internet. Shawn Baker. 70 cepas? É um fortão. Não é esse. Esse Shawn Baker é um fortão. Fortão, já vi Mas o cara tem 69 anos, meu irmão. O cara Ele forte é um pra Hulk. caralho. Só come carne crua ali, né? Hulk. Mas ele come crua. Só come carne crua. Tem um dia na semana que ele come peixe cru. Peixe ou carne crua por causa da vitamina C, não é isso ou não? Ele é médico. Então, porque a vitamina C... Só porque porque a vitamina C é uma questão na carnívora. Por isso que a gente tava falando antes do teu amigo que tá fazendo carnívora, eu falei que não adianta fazer carnívora de segunda a sexta. Porque quando uma pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato, a necessidade de vitamina C dela diminui drasticamente. Mas se ela tiver qualquer tipo de fonte de carboidrato, essa necessidade de vitamina C volta a existir e não vai ter como ingerir, porque a pessoa tá comendo pouquíssimos fontes de carboidrato. No caso dele, isso não acontece. Então, uma vez por semana, ele tem essa necessidade suprida. Ele vai e põe a carne de peixe que tem a vitamina... Ele não tem uma crua. necessidade de vitamina C muito grande, porque ele não come fonte de carboidrato. Tá. Entendeu? É diminuída. Entendi. Agora, se o cara faz isso de segunda a sexta, entendeu? E de sábado ele vai lá e come um bolinho... Ele se sabota. Aí ele vai dar errado, naturalmente. Como toda dieta, né? A ideia é que a dieta seja feita... Não, mas o meu Miorim tá comendo só carne certinho e ele tá emagrecendo. Gente, eu tô incrédulo com essa parada de vocês de ficar 3 dias de jejum. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando... Desculpa me interromper. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando, ele depende de um hormônio chamado grelina. Que ninguém sabia que existia 20 anos atrás, meu irmão. Exatamente. Ninguém sabia que existia esse hormônio. Tipo assim, a humanidade só descobriu recentemente qual é o ciclo do hormônio que faz o cara sentir fome na hora que ele tem vontade de comer, que ele tem costume de comer. E a grelina tá ligada ao mindset, pra você ter uma ideia.
Como Os caras assim? conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram... Porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você tá com fome ou não, da sua saciedade. Então, a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí, eles pegaram essa galera e deram pra essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então, tava escrito lá, olha, esse milkshake ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Tá escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretada, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Era a mesma. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo.